Tudo certo aqui. Bom, então vamos começar. Gente, essa é a Maíne Santana. Ela é contadora e empresária. Muito obrigada por vir, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite e espero que todos possamos tirar bons proveitos dessa live, né? Vamos. Então, o tema da nossa live é cuidados que toda empresária precisa ter com o leão. Mas o empresário também, né? Porque o leão é o leão e ele não faz distinção se você é homem ou mulher, tá? E para quem não sabe, o leão é um apelido carinhoso, né? Da Receita Federal, aquela dos impostos. Vamos esclarecer sobre pessoas físicas e jurídicas também. Maine, qual é a primeira dica que você tem para quem está abrindo uma empresa? E qual o papel do contador nessa abertura? Bom, o papel do contador, ele é essencial, tá? Porque assim, você pode falar, eu quero abrir uma empresa, Uhum. tá? E, lógico, todo mundo que está abrindo empresa tem um sonho grande, né? Quero abrir, acho que eu vou faturar, vou vender 10 mil, 13 mil, 15 mil livre no mês. E Uhum. não é assim, tá? Então, o contador vai te ajudar a enxergar que todo mundo cresce devagar, né? Então, você abrir uma empresa, eu não vou te falar assim, abre logo uma microempresa, tá? Um simples nacional e pronto. Não vou te falar isso. Eu vou te dar a dica de abra um MEI. Por que o MEI? O MEI, o custo que você vai ter com a empresa vai ser baixo, tá? Hoje você vai pagar R$ 81,90 por mês. Aumentou, Podendo né, faturar, menina? aumentou. Todo ano só aumenta o valor a pagar. Agora o limite não aumenta. Vai fazer o quê, né? Então, assim, você vai pagar R$ 81,90 por mês. Se por acaso você abrir uma empresa direto no Simples Nacional, só para você ter uma noção, uma comparação. Tá. O limite do MEI mensal é 6.750. Se você abre no MEI, você De paga R$ faturamento. 81,90 e pronto, de faturamento, Tá. tá? Numa ME, num Simples Nacional normal, uma empresa normal, que é o que o povo Sim. fala, você vai pagar uma alíquota sobre o seu faturamento. Então, se você pegar os mesmos 6.750 que você pode faturar no mês e jogar a alíquota, você vai pagar R$ 270 de imposto. Hum, Então, compensa sim abrir um MEI e quando você atingir o faturamento do MEI, você faz uma transformação e tira a empresa do MEI e deixa no Simples Nacional. sim. Mas isso quando a sua empresa é, tiver Virando. realmente faturando bem, girando bem, aí você já vai ter condições de pagar um imposto. Porque quando a gente abre, tem a ilusão que vai ser lindo e maravilhoso, mas não é assim. Eu tenho um negócio e no começo foi difícil. Hoje ele gira sozinho, mas no começo, ó, trabalho, suor e sofrimento. Isso ninguém conta, mas é assim mesmo para todo Sangue, mundo. suor e lágrimas. Exatamente. Então, Tá? então vale a pena fazer a conta, porque às vezes a pessoa ela fatura, vai, metade do que isso. Vai, vamos colocar que ela fatura 2.000, porque o faturamento está de acordo com a nota fiscal. Vamos pôr assim. Se a pessoa Exatamente. não tirar de nota fiscal, ela não está faturando, entre aspas. Entre aspas, né? Porque tem maquininha de cartão de crédito, o que você passar, o governo já sabe o que você vendeu. Eita. Então não se engana mais, leão. Não tem como colocar uma venda mais no olho do leão, não. Você passou na maquininha de cartão de crédito, o governo já sabe. Tá. É porque eu tava pensando, bom, fazendo uma conta grosseira, se você fatura de nota 2.000, compensa você ter uma micro, porque aí a alíquota é menor do que os R$ 80. Não. Por quê? Você tem uma empresa normal, aberta, você tem taxa de licença de funcionamento mensal não, anual para pagar. São duas parcelinhas. Hoje em dia tá 300 e pouco cada parcela, tá? Aí você coloca isso na ponta do lápis. Não tem como você me falar que você tem uma empresa aberta, um ME, um Simples Nacional, e você não tem contador. Então você vai ter o custo da taxa da Sim. prefeitura,
e de contabilidade. Então, se você colocar na ponta do lápis, você está saindo perdendo. Quanto que você acha que é um contador hoje em dia para cuidar de uma empresa? Um Bom, igual contador. você? Caro pra caramba. Mas a gente vai. Tô brincando. A gente vai chegar aí, calma. Vamos devagar que tá muito emocionante a conversa. Bom, Ó, eu gosto assim. vamos do começo, né? Então, pensando ali nos MEI mesmo. A galera que abriu uma empresa para se organizar, até porque se você ficar faturando no seu CPF, a alíquota é 20 e poucos por cento, dependendo aí. Se você faturar, Exatamente. vai, 6 mil por mês, que seria o máximo do MEI, a alíquota da pessoa física é 27%. Exatamente. Então, e essa galera que nunca pagou uma guia, porque eu já vi empresário não recolher imposto, porque o contador não deu boleto para ele pagar, mas isso é responsabilidade do contador ou do empresário, Maine? Quem que precisa dessa informação? Ou quem que pode dessa informação? Então, se você é um MEI, a responsabilidade é sua. Mas Sim. se você não é MEI, a responsabilidade é do contador. Só que assim, detalhe que ninguém conta. Você está pagando o contador em dia? Porque se você está pagando, você pode cobrar. Agora, tem gente, assim, no ramo da contabilidade, os contadores vão me entender. A pessoa passa lá, contrata a contabilidade linda, maravilhosa, paga 2 meses e some. E acha que o contador tem a obrigação de ficar todos os meses fazendo todo o serviço. Gente, contabilidade é um serviço normal. Se você não paga, você também não pode usar, tá? Nós, da contabilidade, nós damos um período aí, vai, 2, 3 meses, para a pessoa se ajustar e pagar. A gente não bloqueia o serviço assim de Se você imediato, tá? tiver dificuldade com o cliente, você me indica, porque aí eu reestruturo a empresa, entendeu? Aí ela te paga em dia. Acontece, né? Todo ramo. Mas assim, é responsabilidade da contabilidade, Tá. tá? Mas assim, gente, você não recebeu a sua guia de imposto, cutuca o contador, fala, escuta, cadê meu imposto? Porque não vem me dizer que você está faturando, emitindo nota todo mês, enviando para a contabilidade, e você está achando lindo, maravilhoso que não está vindo no imposto para você, não está vindo a guia. Se você está vendendo, você tem imposto a pagar. Se o imposto não chegou para você, cutuca lá o contador, fala, ó, cadê meu imposto? Tá? Acontece muito, já aconteceu comigo. Hum. A gente está enviando todo mês por meio do cliente. No final do ano ele fala, não recebi. Mas por que você não recebeu? Eu vi aqui no meu e-mail e não recebi. Aí a gente faz, confirma para mim seu e-mail. Ah, é que eu mudei de e-mail. A gente não tem bola de cristal, amor. Manda pra gente, ó, por favor, envie em tal e-mail. A gente vai mandar. Nem tudo é culpa só da contabilidade, gente. Temos contadores participando da nossa live, ó. Eu não dou mais. Bloqueio com um mês de atraso. Errada não tá, porque ela tem que pagar as contas dela também. Vai trabalhar de grátis? Exatamente. Nem Exatamente. Do relógio mesmo trabalha de jeito, graça. pois é. Do mesmo jeito que o cliente precisa receber, nós da contabilidade também. Também somos pessoas, dependemos de pessoas. Então, assim, se você pegar uma contabilidade pequena, vai ter no mínimo 4, 5 pessoas trabalhando lá dentro. Como é que o dono ali da contabilidade, o contador gerente, vai pagar todo mundo? O imposto que vocês pagam é para o governo, não é para a contabilidade. É. E fala, Tudo é culpa da contabilidade. tudo é culpa do contador. Por isso que eu te trouxe, entendeu? Porque eu falei assim, gente, deixa eu pegar alguém que eu confio aqui para falar de contabilidade, para esclarecer, porque eu vejo cada coisa no mercado. Enfim. E das responsabilidades mensais? Beleza. Se o contador está recebendo bonitinho, aí ele tem que receber essas notas e enviar a guia do imposto para pagar. E o que a gente Isso. pode esperar do serviço? O que é responsabilidade do empresário? O que é responsabilidade do contador? Para a gente já, né? Responsabilidade do empresário. Enviar as informações para a contabilidade. Quais Bola de informações? cristal não temos. Informações básicas, tá? Todas as notas de compra, todas as notas de venda.
E as despesas. Ah, eu fui ali tomar um café com o cliente. É despesa da empresa. Tem água, tem luz, tem telefone, tem o motoboy que eu contratei para levar minha encomenda ali para o meu cliente. Isso é despesa. Ah, mas eu não tenho nota fiscal. Mas você tem um recibinho? Faz um recibinho. Como é que você está pagando para o motoboy que você contrata de vez em quando para levar a sua encomenda e você não pega nenhum recibo? O que vai comprovar que você pagou para ele e que aquela encomenda que ele desviou era sua? Mas até para quem não tem despesa dedutível da tributação, precisa apresentar? Precisa, Dani, porque assim, na contabilidade a gente apura todas as despesas da empresa, todas as vendas, as compras, e a gente informa isso anualmente. Se eu não receber essa informação, eu vou estar informando para o governo que você teve de lucro R$ 500 mil no ano. Hum. E você não teve. Por quê? Porque você teve despesas que não são dedutíveis, mas são despesas. Tá? Aí o governo vai falar assim, ó, você está tendo lucro demais. Existe uma tabela que precifica as coisas. Você não pode... É que nem o combustível. Vira e mexe, sai notícia do combustível. Apreensão de postos, lacração de bomba, porque está vendendo além do preço. Sim. Tá? Não é comum, a gente não vê muito. Mas existe uma precificação, uma tabela básica de preço. Então você não pode lucrar simplesmente o que você quiser. Agora bugou, porque para mim era oferta e demanda. Pagou, tá certo. Se a pessoa quis pagar o Então, que eu tô pedindo para ela pagar. mas assim, oferta e demanda tá ali dentro, tá? Mas simplesmente eu criei um produto, eu vou colocar o Sim, preço que eu quiser. Não é assim. Não é assim que funciona. tá bom. Você não pode simplesmente lucrar. Eu tô com um problema de um cliente agora, ele vende para a Petrobras. E a Petrobras está dizendo que ele lucrou muito, ele vai ter que devolver dinheiro para a Petrobras. Acha? É Brasil. Porque assim, até onde eu sei, para o governo tributar o seu lucro, você tem que estar lá no lucro real, que você Sim. fatura tipo mais, sei lá, de 5 milhões no ano. Quem fatura baixo, então não tem o lucro tributado, tem o paga sobre as vendas, paga sobre o faturamento. Só que mesmo assim, você tem que meter as despesas, porque se o lucro tiver alto, o governo acha ruim. O governo acha ruim e vai tributar. Tem um limite. Além, ele vai tributar além do que ele já tributou. Exatamente. Então, senhores empresários, por favor, mandem as informações das despesas com qualquer Por favor. nota para os contadores de vocês. E eu tô achando ótimo já, porque eu vou botar os contadores para trabalhar. Porque eu tô fazendo o Sim. serviço do contador. Não, tá errado. É, Porque cada eu. um tem que ficar com seu quadrado, tá? Entendeu? Porque eu pego, eu quero saber quanto que a empresa tá ganhando e quanto que a empresa tá gastando. Se o contador já faz essa conta, por que eu vou ficar gastando energia? Você entendeu? A gente divide o serviço. Me ajuda. Então, vamos lá. Né? Porque assim, apesar de eu ser economista, eu trabalhei anos analisando balanço, né? Balanço patrimonial. Então, hoje eu Uhum. pego inconsistência muito fácil. É, o que o empresário precisa fazer todo mês para que o contador possa enviar as informações corretas e deixar em ordem essa parte? Porque é bem difícil pegar uma empresa que nem o balanço está certo. Sim, Eu sim. acho que só a E para empresa nós, auditada tem o balanço certo. sim, nós contadores fazermos os balanços não é fácil, porque assim a gente Eu sei que não. pede informação. Para São as bater informações, crédito e débito é osso. entendeu? Eu sei. E assim, o cliente fatura R$ 4.000, mandou pra gente R$ 4.000 de nota. Só que ele vai e compra com nota 30 mil, certo? Aham, A conta já não não bate. bate. Aí ele vai, tem mais despesas. Despesa com aluguel, funcionários, água, luz, telefone, despesinhas gerais.
Tá. que vai dar em mais uns 4 mil, tá? E o contador faz lá as contas e a gente não sabe o que fazer, porque a gente tem que informar isso para o governo. Aí, Que do bruxaria nada, é essa, né? não, ó a bruxaria, do nada, o empresário simplesmente vira e fala assim, escuta, eu estou fazendo financiamento e eu preciso comprovar a Renda. minha renda Claro. Agora. de 15 mil mensal. Então, gente, escutem seus contadores e enviem as informações para os contadores. Não é só deixar de emitir nota para pagar pouco imposto. Primeiro que tudo que você vende na maquininha de cartão de crédito, o governo sabe. Todos os PIX que você recebeu, o governo sabe. Todas as compras que você efetuou, o governo sabe. Então não adianta deixar de emitir nota. Então, para ficar redondinho, bonitinho, tudo sem inconsistências, informação e notas, no mínimo, sobre o que você passou na maquininha de cartão de crédito. Só isso que a gente quer. Não é pedir muito. muito. Não é. Não é. Eu vou ter que passar pano para contador agora. Março está acabando, né? Já começaram as declarações do imposto de renda. Algumas coisas mudaram e além das declarações da pessoa física, o que as empresas precisam declarar, né? Eu percebi que Sim. muita gente acha que é só recolher o imposto do mês, mas em março tem que declarar de novo. Como que é isso? Tanto física quanto Exatamente. jurídica. Sim. Do mesmo jeito que você declara lá na física, os gastos que você teve com despesas dedutíveis, tá? Você precisa declarar anualmente a declaração do Simples, que é em março. Você precisa declarar as suas despesas. Ixi. Você já sabe que eu faturei no ano 180 mil. Desses 180 mil eu gastei tanto com compra, tanto com despesa, e sobrou para mim 30 mil. Esses 30 mil eu tenho que declarar na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica que esses 30 mil foi distribuído para o sócio. Foi lucro do sócio. Que lucro não Tá? tem imposto de renda, por enquanto. Exatamente. Até um limite. Que limite? Porque, dependendo do lucro. Então, Aí, ó, a gente não. é um limite. Ah, O lucro passa a ser tributado ah, a partir do momento que atinge o limite. O limite ele é estabelecido pelo tipo de atividade. Né? então cada um vai Então, assim, ter um limite. exatamente. Se você é prestador de serviço, o governo entende que você lucra mais. Por quê? Porque você não precisou comprar, você só precisou de você, um computador ou alguma máquina para prestar o serviço. Então você tem mais lucro, né? E aí tudo bem Já ou aí vai tributar mais? Ou vai depende desse depender? valor. Tá. Depende desse valor, tá? E também depende, outra questão, você faz balanço patrimonial? Ah, mas eu sou Simples Nacional e não preciso. Ah, mas você teve 100 mil de lucro. Você precisa. Tá? Pra mim, Então, todo mundo precisava de balanço. não precisa. A lei, tá, não obriga balanço patrimonial para empresa Simples Nacional. Somente para lucro presumido e real. Porém, se você tem um lucro superior a, se não me engano, no comércio, 28% de lucro, aí você tem que fazer o balanço patrimonial. Que beleza, hein? Então, isso é ótimo para vocês, porque imagina quantos balanços vocês iam ter que bater, porque, né, acredito que a maioria das empresas estão no Simples Nacional. Não é nem a quantidade, Dani. Imagine o barzinho ali da esquina, que é Simples Nacional. Sim. Você tem que fazer o balanço dele. Ele não conta o estoque. O pessoal não conta estoque, não faz inventário. Me Não desespera faz isso. nada. Não faz nada. Conta E imobilizado, assim, nada. o brasileiro, o empresário brasileiro tem uma mania de usar a conta da empresa para tudo.
E é o que a Aquila tá falando aqui, ó. Fora o score empresarial, fora as outras questões. Sim, tá? Agora, imagine você pegar uma conta do dono do barzinho, do dono do mercadinho, que simplesmente usa o cartão de crédito da empresa, a conta da empresa, para comprar tudo. Ah, eu Ele vai sei. no McDonald's com a família inteira e passa na conta da empresa. Ele faz assinatura de vinho em nome da empresa. O Leão deve achar a festa do caqui, né? Não, contador, então a gente dá bastante risada, porque senão a gente chora. É, melhor rir do que É chorar. desesperador. É desesperador, Caramba. porque como é que a gente justifica uma despesa com assinatura de vinho para uma empresa que Vencimento. faz não, que vende tubos de aço? É. Comemoração, brinde. Não? Não? A gente Não pode ser. tenta. Não pode ser. Olha, eu vejo coisa, mas você vê mais. Porque normalmente tá misturando, né? Pessoa física com jurídica, como se o faturamento fosse salário, Exatamente. e aí a pessoa se enrosca, bem enroscado. Sim. E acha que o leão não tá vendo, porque eu não tô declarando. E quem que precisa declarar? Todo mundo. Ah, então, eu concordo. Eu também acho. Tipo assim, apesar da regra ser, né, um valor, aí você pode dizer qual que é o Sim. valor. Eu Então, acho que todo mundo tinha. Por quê? Porque as pessoas normalmente que não são obrigadas a declarar, elas têm imposto a restituir. Então eu acho que vale a pena declarar para é a oportunidade que você tem de pegar um dinheiro de volta do governo. exatamente. Porque a gente só paga, né? Se parar para ver bem, a gente só paga. A gente vive para pagar, Sim. tá? Basicamente, a declaração de imposto de renda pessoa física é assim, recebendo, tá? Você trabalhou lá em um emprego, dois empregos, trabalhou por fora, recebeu mais de 33.888, você tem que declarar, tá? Bruto. Mas, bruto. Se você você é empresário, tem uma empresa que teve lucro superior a 200 mil, também tem que declarar. Ah, eu não tirei Prolabore no ano. Passei o ano inteiro sem tirar Prolabore, porque eu não quero pagar INSS, não quero pagar imposto. Vou deixar para fazer retirada de lucro. Tirou 200 mil de lucro. Tem que declarar. Não é só porque o lucro não é tributado que você não tem que declarar. Você tem que declarar, tá? E do nada você inventa que você vai fazer um financiamento, porque todo mundo está comprando apartamento agora. Você vai comprovar a renda como? Com a taxa de juros nessa altura? Ah, mas olha, tem gente. Tá. Tem gente. Coragem, coragem, coragem. Entrou janeiro, estava todo mundo desesperado, querendo declaração de faturamento e informe de rendimento. Só Achei tem, que você ia falar de outra coisa. Tá. só tem uma única explicação. Todo mundo queria crédito. Então, É, assim, para o imposto de renda, renda de 33.888 e 1 centavo tem que declarar. O lucro superior a 200 mil, declara. As instituições financeiras e as empresas são obrigadas a te enviar um informe de rendimento. Você deixou lá um dinheirinho aplicado, teve imposto retido. Criatura, faça a declaração de imposto de renda. isso eu vi, que tem que esperar o dia primeiro, né? Eles só vão liberar aquela. A O pré-preenchida, leão né? é a pré-preenchida. E se você entregar agora seu imposto de renda e a pré-preenchida tiver mais coisa, você cai na malha fina. É, Tem legal, gente. né? Aguardem, aguardem. Ih, gente, que Porque pressa lá, é essa? lá é o que já tem, né? Se você Sim, declarar mais do que já tem lá, é porque você é bem honesto. é. Mas assim, brasileiro sempre declara menos.
É igual a amiga tá comentando aqui, ó. E querem renda sem pagar imposto. Que mágica, né? Vocês tinham que É, mudar o nome de vocês pra alquimista, sei lá. sim, E quais são as despesas alquimista. dedutíveis, né? Pensando aí na pessoa física. Na pessoa física, são os convênios médicos, despesas médicas, passou em dentista. Não me vem chegar pro contador e falar assim, eu fui no dentista, paguei R$ 500. Não adianta de nada. Você tem que trazer uma nota, um recibo, tá? Senão, é perdido. Tem que É, cruzar com a informação que o dentista falou que recebeu de você. exatamente, exatamente. Eu já vi que gente fala assim, escuta, eu não tenho recibo, mas coloca aí. Gente, você não quer cair na malha fina não, né? E Tá? quais são as consequências da malha fina? O que é a malha fina? A malha fina, tá? Você recebe um comunicadinho dizendo que tem alguma coisa errada. Ah, Você vai ter um prazo para você corrigir. Você não cumpriu esse prazo ou simplesmente não conseguiu comprovar para a Receita que aquilo que você colocou é verdade, né? uhum. Multa, bloqueia seu CPF. Mas e se eu não pagar a multa? Olha, senta e chora, porque vai triplicar essa multa. Então, E tipo é assim, isso. às vezes você tava devendo 1.000, aí com a multa vai para 1.500, sei lá. E se não pagar a multa, vai para 3, 9, 10. Truco! Tem um truco, porque cada mês que passa, os juros vai lá em cima. É, Você e ajusta com a Você não Selic? consegue fazer conta. Junta com tudo. Todos os juros, multa e tudo que eles acham. Porque eu nunca consegui fazer bater aqueles juros que eles mandam. Aquela multa que eles mandam. NHP? Minha filha, não vai. Você não consegue encontrar de onde eles tiraram aquela taxa. Então, É gente, uma coisa absurda. paga o que vocês estão devendo aí, né? Melhor pagar. Aí vamos voltar lá nas despesas dedutíveis. Tá. Além de despesas médicas, também vai ter as despesas com educação, tá? Tem filho, colocou em escola particular, tá bom? Também tem que informar pensão, né, pagamento de pensão e previdências privadas. Tudo isso aí são despesas dedutíveis. A previdência privada ainda tá como despesa dedutível? Ainda tá, Porque tá? no Brasil você sabe que a regra do jogo muda durante o jogo, né? Eu não recomendo Sim, mais para os meus clientes a previdência privada como opção para aposentadoria. Tem opções melhores que rendem de verdade, mesmo com essa questão do impostos. Ainda mais que eles querem tributar, inclusive, isso, né? Então, tá osso. Mas é justo, né, que saúde e educação seja dedutível, porque era uma coisa que era para ser dada, né, entre aspas, que a gente paga imposto, era para a gente receber educação e saúde. De graça, o exatamente. SUS é de graça, tem a escola pública de qualidade, não é, queridos? Por isso que, por favor, na pensão, traga o número do processo, a data da sentença. Um apelo da amiga contadora. Traga o número do processo que você, né, tá devendo a pensão. Recado Sim, sim. dado. Primeiro que a pessoa, assim que recebe, né, a sentença, tem que dar essa sentença para a contabilidade da empresa que você Paga. ou trabalha ou a empresa que você é sócio, tá? Uhum. Então, é uma informação que você precisa ter. Não adianta simplesmente vou pagar quando eu quiser e guardar. Não, Cadeia, porque né? isso dá xadrez. Eu ia falar um Exatamente. negócio, mas eu tenho medo de cair o vídeo, então segue. E o que Sem precisa comentário. declarar? Que tipo de bem, né? Carro, casa. Mais uma vez me perguntaram. Eu declaro todos os meus bens, roupas, sapatos. Eu falei, gente, Não, iPhone não é bem, tá? Antes que perguntem, iPhone não é bem, gente. Você pagou caro porque você quis, mas não é bem. É.
imóveis, terrenos, veículos, embarcações, aviões, mas iPhone não. Tá. A Su falou assim, na dúvida não fala. Eu tô quieta. Não falei. Eu só pensei. Você pensou, eu pensei, nós pensamos, mas deixa em off. É melhor. E tem algum hack, alguma estratégia para pagar menos imposto? Bom, É o que o brasileiro quer saber, filha. Como pagar menos imposto? porque assim, gente, você vai pagar menos imposto hoje, porque você deu um jeitinho. Eu não ensino jeitinho, porque depois o governo vem, bate na porta e Mas faz na você sua ou do pagar aquilo que empresário? você. Hã? Na sua ou do Nem empresário? dos dois. Porque, Dani, a gente faz um jeitinho, a gente ensina, achando que a gente tá arrasando, Aham. né? Achando que tá botando uma toalha em cima da cabeça do leão. E não tá. Você hoje não deu nada. Fiz a do ano passado, fiz linda, maravilhosa do meu jeito, não deu nada. Só que assim, o governo tem 5 anos para te atuar. É, a prefeitura veio me 5 anos. atuar agora, coisa de um ano atrás, nem tá do jeito que eles falaram que tava, ter que recorrer. Então, porque o governo tem 5 anos para te atuar. Você achou que já passou, mas não passou, amiga. Tem 5 anos. Você quer correr esse risco? E assim, quando o governo atua, Mas são ele não duzentos e quer. vinte milhões de pessoas, não? Não vale a pena? Tô aqui jogando, Valia, entendeu? valia a pena, valia. Só que assim, tecnologia, né? Tá todo mundo evoluindo. E o governo já sabe. O governo já sabe de tudo. Ele tá fingindo que ele não tá vendo. Ele botou uma peneira na cara dele para se esconder. Mas ele já sabe. Hoje em dia, gente, eu não aconselho mais jeitinho, tá? Porque hoje pode não dar nada, mas daqui 5 anos podem bater na sua porta e você vai vir atrás de mim. O povo esquece que quis dar um jeitinho, que pediu pro contador fazer um jeitinho. Mas na hora que a bomba estoura, aí lembra que foi o contador que fez. Hum. Por isso que é bom também um planejamento tributário, né? Declara, Exatamente. Foi mas. por isso que eu te perguntei. Empresa, né? PJ ou pessoa física? Porque na PJ a gente faz um estudo, um planejamento tributário, tá? E a gente encontra formas de reduzir a carga tributária. Mas isso todo contador ou você que é legal? Bom, tem contador que faz só o básico, tá? Eu vou te fazer as declarações, vou te enviar o imposto pronto. Se formou para o básico. Mas tem os contadores, os bons contadores, que fazem esse serviço. E também existem os pilantras, que Tem vão te cobrar uma nota para fazer isso. o básico. Coisa que o seu contador pode fazer. É, então. Porque o que acontece? Eu já vi assim: o McDonald's deixou de vender sorvete para vender sobremesa, porque a carga tributária da sobremesa é menor do que do sorvete. É o mesmo produto. Só que ele Uhum. tá colocando mais dinheiro no bolso, né? É uma estratégia. Não é um jeitinho, porque tá dentro da lei, Sim, são né? brechas. Então. E aí eu fico pensando, quem que tem que fazer, né? A Pets está fazendo a mesma coisa que aqueles livrinhos, porque livro não tem carga tributária. Aí ele vai doar aquele valor para a ONG, aí já estourou, reduziu o imposto, entendeu? Que orientação que você dá para o pequeno e para o médio empresário ter acesso a esse tipo de benefício? Essa é tipo assim, procurar um contador bom. É isso. Sim, procure, procure orientação, tá? Procure um contador, pesquise, tá? Contador, ele vai te ajudar, sim. Só que assim, não é só fazer a mágica, tá? Tudo vai ter um estudo. Existem benefícios, sim, que a sua empresa pode participar.
Mas assim, não é uma coisa do dia para o outro. Então, busquem orientação, busquem um planejamento tributário. Ah, mas a minha empresa já está bem, já está de boa. Mas assim, o imposto no Brasil só sobe. Então, procurem um planejamento tributário, tá? Se orienta para o seu contador. Se o contador não te deu segurança, não te deu confiança, procure outro. Não Vai tem, atrás. não tem como falar. Quando você não pode trocar de profissional, tipo plano de saúde, você tem que ficar um ano no plano de saúde. Não tem isso com o contador. Não, não tem. Não tem plano de fidelidade. Tá? Eu, pelo menos, nunca vi. Ah, não posso trocar meu contador Não, pelo isso menos é por bom, um ano. Não, gente. né? Oferta e demanda. Se o contador não é bom, você vai procurar um bom. Chama a Exatamente. Maína aí na divisão contábil. Me chama. Entende Tô aqui, inglês. ó. Exatamente. Tá? Temos 2 unidades, uma no Pimentas, uma no centro. Ai, Estamos aí para qualquer chique. negócio. Ó, e sobre os impostos de contratação, né? Porque o funcionário acha que ganha pouco. O patrão acha que paga muito. E hoje está muito em alta a pejotização, que é, entre aspas, um risco. Tipo assim, eu sou contra a CLT porque a CLT tem muito imposto que não volta para o funcionário, né? Eu brinco que o INSS é isso, nunca será seu. Tipo, você paga, mas quando a gente paga o INSS, a gente não está pagando para a gente se aposentar. Não é que o governo está fazendo a nossa previdência. Não, ele está pegando nosso dinheiro e pagando os aposentados de hoje. Só que como está nascendo menos gente, quem que vai pagar a nossa aposentadoria? Então, Exatamente, né? eu falo para os meus clientes, eu vou montar a sua aposentadoria para você receber antes de você morrer. Porque a gente não sabe, com a mudança das leis, o jogo mudando, as regras mudando durante o jogo o tempo todo, daqui a pouco tem que se aposentar com 80 anos. Com 80 anos eu não quero trabalhar. Ah, mas a expectativa de vida é de 100. Tô nem aí. Fora que a aposentadoria que o governo dá, não dá para pagar um convênio médico, gente. Um idoso pagando convênio médico com R$ 1.500. Ah, eu vou lá naquele Garantir Saúde. Minha filha, compra um terço também para garantir a saúde. Porque se depender de convênio PEBA, é igual você ir pro SUS. Vai Então, rezar que eu gente, fiz isso de madrugada. sim, tá? Vamos lá, respondendo sua pergunta sobre os custos da contratação. Não é só o salário. O empresário tem que pagar salário, 13º, férias e FGTS. Ah, mas é só uma vez no ano que eu pago férias. Não, não é só uma vez no ano que você paga férias. Se seu funcionário sair hoje e não paga férias, você paga férias proporcional. Sim. Então, o custo, tá? Tem que fazer lá a reservinha para pagamento de funcionário. O custo, aproximadamente, salário mínimo a 1.518, o custo que você vai ter mensal com seu funcionário é 1.934,60. Pouco, né? O funcionário, o funcionário reclama que ganha pouco. Só que se ele juntar o salário mais o FGTS, que é uma poupança que está lá para ele, o 13º e as férias, ele não ganha só Sim, 1.518. mas o FGTS você não pode nem falar de poupança, porque a poupança rende mais que o FGTS. O FGTS consegue ser ruim nesse grau. O FGTS está escondido lá, tá? Mas você tem, é seu. Se ninguém tirar, né, de você. Por enquanto é seu. Ai, Jesus! Temas complicados. Sim. Bom, Mas tem algumas formas, tá? De você dar um aumento para o seu funcionário sem tributar. Ou reduzir esses impostos na folha. boa. É vantagem para o funcionário e para a empresa. Por que para o funcionário? Se você der o aumento ali para o funcionário no salário, ele vai ter que pagar mais do INSS. Então, por que que o funcionário, a gente vai orientar as empresas e as próprias pessoas, os funcionários, a pagar mais INSS, sabendo que o INSS é uma instituição falida?
Então a gente faz o quê? A gente dá prêmios para os funcionários, benefícios, ajuda de custos. Essas coisas não incidem impostos. Então é mais vantagem para a empresa e para o funcionário. Porque de vez você fala para o funcionário, vou te dar R$ 100 de aumento. Ele não vai receber R$ 100 de aumento, porque sobre esses R$ 100 ele vai pagar imposto. Então compensa mais você dar em benefícios, em ajuda de custo. E outra alternativa de você reduzir os impostos com a folha de pagamento é a pejotização. Eu ia perguntar isso para você. O funcionário, olha, a maioria das empresas agora, das grandes empresas, estão fazendo isso, tá? Se o funcionário não é essencial, principalmente, eles estão fazendo isso. Eles estão dispensando, às vezes, os funcionários, orientando a abrir um MEI. Uhum. O funcionário emite todo mês a notinha ali para a empresa e eles pagam. A empresa só faz o pagamento mediante nota. Por quê? A lei, essa reforma trabalhista que veio recentemente, abriu essa brecha, abriu essa oportunidade. Né? Então, com a pejotização, você paga ali certinho com nota e entende-se que não é um vínculo Então, empregatício. Então, o MEI que presta o serviço tem que emitir nota mensal, senão vai dar ruim também. sim, dá ruim, porque não adianta nada você contratar o funcionário, você vai pagando sem nota, contratou uma empresa, né? Um MEI é uma empresa. Sim. Para que o pessoal serviço, você vai pagando sem nota, né? Isso dá ruim para a empresa que foi contratada, porque o cara está simplesmente recebendo todo mês 4, 5 mil reais na conta, não está pagando imposto, né? Então ele vai ter que pagar o imposto na hora dele declarar lá o imposto de renda, ele vai ter que pagar o imposto na alíquota do imposto de renda, na tabelinha lá maravilhosa. E se ele emitir a nota no MEI, ele vai pagar só a taxa do MEI. E para o governo tá certo. Então, empresário que contrata empresas, aliás, que contrata pessoas como MEI, peça nota fiscal. Peça a nota. Só pague com a nota. Primeiro que o MEI não vai pagar nada para emitir essa Sim, nota. é só a taxa, dentro do limite. Exatamente. E vai te dar segurança. Por quê? Você acabou o contrato que você tinha com esse MEI. Você quebrou o contrato porque você mandou ele embora. A pessoa não vai poder, assim, entrar na justiça contra você dizendo que você não pagou, que ele era funcionário e você não pagou. Opa, tem aqui, ó, te paguei. Todo mês que você trabalhou, eu te paguei, ó, tá aqui a nota. Eu te paguei o valor que estava na nota. Sim. Então, por que ele vai te processar? Pelo pagamento, pelo vínculo, não. Mesmo que ele Motivo por cumpra o horário? Então, por via de regra, não pode cumprir horário. Porém, você fez um contrato lá com o seu MEI que você contratou, dizendo que você precisa da prestação de serviço, Sim. que a sua empresa abre às 8 e fecha às 8, tá? Você está, assim, colocou no contrato da prestação de serviço, você está 90% parado. Tá vendo aí, galera? Conhecimento liberta. O sistema é péssimo, os impostos são altíssimos, né? O Brasil tá entre os primeiros. Acabei de postar um vídeo, inclusive, no feed, falando sobre a Selic, a carga tributária, enfim. Mas dentro da lei é possível reduzir essa carga, né? E, Maine, recentemente o pessoal reclamava muito, né? De não ter dinheiro. De repente apareceu aquela história de taxar o Pix, né? Vamos deixar os impostos para lá, todo mundo já tá careca de saber. Careca. Quem não tinha Oh, dinheiro meu surtou. Deus! Socorro! Ai, quem pegou, pegou. De repente, né, apareceu aquela história do Pix, virou uma confusão. Como que a gente explica? Do nada ninguém tem dinheiro. Aí, de repente, todo mundo, gente, como é que vocês estão recebendo 5 mil?
na maquininha, no Pix, e você estava reclamando que você estava liso? Pois é, né? Ninguém tem dinheiro, mas todo mundo ficou desesperado com a Mas tá, possibilidade ó, do governo tributar. mas porque ia dar uma confusão lascada. Vai, vamos fazer uma vaquinha. Vamos viajar. Vamos se reunir aqui 20 pessoas. Uma pessoa vai fazer o mercado. Não vai passar em 20 cartões. Sim. Alguém vai concentrar isso. E aí? Então, Eu gasto, vai, 10 mil no cartão, mas eu ganho 5. Mas 10 mil não é da comunidade. E aí? eu emprestei para a mãe, para o pai, para os irmãos. Pro cachorro? Então, o governo voltou atrás. Disse que não vai mais olhar. Você confia? Gente, olha, quem usa a venda não é o leão, é a justiça, né? Aquela mulherzinha que fica assim com a balancinha. É. Ela que tá vendada, não o leão. A ilusão do povo é que o leão não sabe de nada. Você abre a sua conta corrente lá no banco. Qual é o documento principal que eles pedem? CPF. Qual o número do CPF? Tá tudo atrelado ao CPF, gente. O governo já sabe. Não tem o que fazer para esconder o leão. Mas aí a galera voltou a usar o dinheiro estava sumido, de repente até as notas de 200 apareceram. Então, mas da onde eles tiraram o Do dinheiro? colchão, eu acho. Não, eles foram lá no caixa eletrônico e É. sacaram, achando que ia sacar o dinheiro, não ia ter problema. Não, o pior é quando a pessoa deposita. Tipo, ela quer fazer mó. Porque o dinheiro não tem rastro, vamos combinar. Mas ela quer dar mó bonde, recebe o dinheiro e vai deposita. Falou, não, pega esse Então, dinheiro e circula ele, paga outra coisa. na época dessa divulgação aí que o Pix ia ser vigiado, né? Aham. O povo começou assim com uma teoria que é só fazer TED, Ai, é gente, só depositar, é só transferir com DOC, TED, que não vai ser fiscalizado. as ideias. O DOC e O o TED você buraco ainda onde ia paga. sair. Então, o buraco de onde ia sair o Pix não é o mesmo buraco que ia sair o depósito, a transferência, A galera não o raciocina. DOC. Chique, o Teco mandou Gente, um beijo. então, ó, o governo já sabe de tudo. Tudo. Você usou cartão de crédito, o governo sabe. Você usou sua conta bancária, o governo sabe. Não tem mágica. Aí eu vou fazer uma declaração de imposto de renda, falar que eu recebi só 3 mil, mas o governo já sabe bem. Você passou 7 no cartão de crédito, você pagou a fatura de 7 com o dinheiro que estava na sua conta. O governo só não está fazendo questão de ir atrás, porque assim, senão ia ter impeachment, né? Mas ele sabe. Mas vai ter, em nome de Jesus vai ter. Por outras razões que não vem. É, não, mas. É assunto para outro vídeo, mas vai ter. A gente não pode dar muita opinião, né? Pode estar perigoso. É, Vamos tentar agradar a todos. mas eu fico feliz com o dinheiro no bolso, não do meu sócio. Porque eu sou um pouco avessa a imposto, porque além dele ser mal gasto, é como se eu tivesse um sócio na minha empresa que eu não convidei, tira às vezes mais do que eu, dependendo ali da situação. Porque quando a gente olha, vai, o preço de um carro, metade do carro praticamente é imposto. Porque a gente está Sim. falando do que a gente paga, que a gente vê, né? Da guia, do boleto, da contribuição. Mas tem os impostos embutidos em qualquer coisa. Seja no arroz. No arroz eu nem sei se tem, porque reduziu lá o negócio. Ainda Mas vamos colocar tem, assim. daqui a pouco vai tirar.
Vai o carro, vamos voltar pro carro. Metade do carro. Então, assim, chama um carro de popular que a pessoa tem que. Se ela for fazer a conta, quantos anos custam de trabalho dela aquele carro? É como se ela tivesse trabalhado o ano inteiro, ou às vezes 2 anos, para comprar um carro. Não comeu, não vestiu, não passou no médico, nada. Entendeu? Não colocou gasolina porque só foi para pagar o carro. E aí, quando você entra no financiamento, fica 2, 3 carros. Aí você fala, meu, por um lado, tipo, ah, beleza. Porque se deixa o carro mais barato, ia ter mais carros na rua. Se tivesse mais carro na rua, não tem estrada para tudo isso de carro também. Já dá Ninguém vai andar, trânsito, né? Porque entendeu? Já não anda. Com obra, entendeu? Mas enfim, declarar pouco é melhor do que não declarar? Ou os dois tá ruim, você vai cair de qualquer jeito uma hora ou outra? é, o ideal é declarar tudo. Ah, Hum. mas eu vou viver para pagar imposto? Olha, minha amiga, faz um planejamento aí, faz um estudo aí no nas tuas contas, em tudo. Chama a Dani e hoje você não vai pagar. Não quero declarar, não vou pagar. Hoje. Mas futuramente você vai pagar e vai pagar com multa, juros e um E pouco se mais. parcelar ainda fica mais caro. Exatamente. Exatamente. Tá difícil, tá complicado o Brasil, tá? Nos outros países, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não precisa fazer a declaração de imposto de renda. É o projeto do Brasil, né? Você só vai entrar na declaração e confirmar. Só porque o governo já sabe, tá? O Brasil ainda está sendo bonzinho porque ele está deixando você conduzir a sua declaração. Mas isso vai acabar. É, a Então, reforma tá aí. exatamente. Se organizem e porque não, sim, gente, não vem me dizer que é surpresa, que não sabia disso, tá? Porque Não é? você vai fazer um empréstimo hoje em dia, um financiamento bancário, o banco não te pede uma comprovação de renda. O banco Caramba. já sabe tudo que passou na sua conta. Eles É, e simplesmente ainda tem fazem, aquele Open Finance, né? Que um banco conversa com o outro. entendeu? A gente tá. Ai, E o vai banco, facilitar a minha vida. Aham. e o banco sabe por que o governo não sabe. Hoje, você vai passar, talvez passe batido, mas o buraco está ficando mais estreito. Eu, como contador, eu não me sinto confortável em falar para você, ah, a gente dá um jeitinho, ah, vai ficar assim por baixo dos panos, né? A gente não declara, não vai ter problema. Do jeito que a tecnologia está avançada, como é que eu posso falar que não vai ter problema? São 5 anos, gente. 5 anos que o governo pode te auditar e requerer alguma coisa. Então, eu não dou jeitinho para ninguém. E nessa de querer mais impostos, né? Vão Sim, fazer. uma, uma hora a conta chega, tá? Porque assim, é, declaração de imposto de renda vai ficar igual. Mentira, Hum, tem perna curta. Uma hora fica tudo às claras. E você vai ter que pagar imposto. vai ter que. Não tem muito o que fazer. Só planejamento tributário para pagar menos, galera. Imposto vai pagar, Exatamente. né? E eu espero muito que essa live tenha esclarecido. Se faltou alguma pergunta, já manda aí, voa. Chama a Maine. Qual que é o seu arroba, Maine? O arroba da
contabilidade é @divisão contábil. Pronto. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Que aconteceu comigo, inclusive hoje, que eu tomei um susto. Eu falo, gente, eu que tô ligada nos Paranauê, quase caí num golpe. Recebi um e-mail falando que eu tinha, na constituição da minha empresa, eu tinha aceito não sei o que lá da prefeitura, uma associação XPTO, e que eu estava inadimplente, que era uma notificação extrajudicial por e-mail, e misturou lá com alguma coisa do cartório, e eu tinha que pagar agora para eu não perder o Simples Nacional, para eu não botar o meu CNPJ no Serasa lá e pagar via Pix. Eu falei, via Pix, não tem um boletinho com nome? E o arroba, que a primeira coisa que a gente vai ver é o nome do coisa. Eu falei assim, mano, que negócio esquisito. Aí mandei pra menina que trabalha comigo, eu falei, quando você abriu o meu MEI, você acessou? Ela, eu não. Eu falei, então isso aqui é golpe, né? Ela, capaz. Eu falei, olha, justo hoje na live com a Maína eu vou falar pra ela. E ela ainda falou assim, vira e mexe, ligam pro meu pai, fala assim, você ganhou a escalação que você tava movendo contra não sei quem. Se passam por advogados, se passam por contadores, né? Você tem aí alguma sugestão para essa galera não cair? Porque eu falo, gente, Pix, não faça pagamento em Pix, porque para você recuperar é muito difícil. É como se o Pix Eu não tenho tivesse algumas. rastro. Exatamente. Eu tenho umas dicas, tá? Primeiro, para quem vai abrir MEI. Pelo amor de Deus, toma cuidado com o site que vocês estão entrando. Não me joga lá no Google como abrir um MEI. Hum, Você abre MEI em qualquer buraco e depois começa a vir um monte de cobrança. Porque eles dizem que te prestaram o serviço porque você abriu MEI com eles. Dá para abrir MEI direto no site do Gov. sim. Você abre tudo bonitinho e não paga taxa nenhuma pela abertura, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O governo lançou aí a lei de proteção de dados que não serve para nada, tá? Porque LGPD. Vulgo você LGPD. abrir, exatamente. Você abrir um e-mail hoje, amanhã você pode abrir seu e-mail que vai estar lá. Você está com atraso na sua declaração do MEI. Faça agora para não perder seu CNPJ. E as pessoas têm preguiça de ler, porque tem um lá que fala assim, MEI, não sei das quantas. Aí eu falo, gente, mas o governo tá com esse tempo de ficar me mandando e-mail toda semana? Aí eu vou descer, né, eu leio e no rodapé assim, não somos uma empresa governamental, somos uma iniciativa privada. Miserável, é spam. Então, essa é uma das minhas dicas. Leiam. Comece a ler pelo cabeçalho do e-mail. Da onde veio esse e-mail? Tá? Eu já vi e-mail vindo das casasbahia.com.br Ô, louco. cobrando MEI, sabe? Então, comece a observar lá em cima. Quem foi que te mandou esse e-mail? Segunda coisa, observa, leia tudo que está escrito ali no e-mail. Você vai ver que tem umas coisas assim nada a ver. Eu estou recebendo com frequência um e-mail que vem um logo que tem uma vaquinha, uma enxada junto e falando que é da prefeitura de Guarulhos. Oxi, a bandeira mudou? Entendeu? É questão de você prestar atenção, você lê o e-mail, que você vai ver que, tipo, pato é pato, ganso é ganso. Eu fico indignada. Eu fico indignada quando o pessoal manda assim: recebi isso agora, o que eu faço? Posso pagar? Aí você abre o boleto. R$ 9.500. Você olha lá,
tem o nome da sua empresa e mais nada. Gente, você já recebeu o boleto assim da contabilidade? Então, calma esse coração, calma essa necessidade de pagar tudo que te manda. Alguns, né? Porque tem uns que não pagam nem com reza braba. Mas, gente, vai com calma. Leia. E, na dúvida, envie para a sua contabilidade. Quando eu abro o MEI, eu já falo assim, ó. Não paga nada. Só paga o que eu te mandar. Se eu não te mandar, não paga. Porque o golpe tá aí e Cai cai. quem quer. Ó, a Aquila falou assim, ó, tive um caso que abriram um CNPJ em Fortaleza, Ceará, e a mãe dele nunca tinha saído de São Paulo. Só descobriram porque veio cobrar uns equipamentos. Na Lan House abre por R$ 15. Então, assim, Né? É a lei da proteção de dados, né? Uma coisa que o pessoal tem que tomar muito cuidado, tá? Foi roubado. Gente, se você não conseguir, peça ajuda do seu contador. Tem um site que você consulta todas as empresas abertas no seu nome. Tem um site que você consulta todas as contas bancárias no seu CPF. no Gov dá pra puxar isso. Entendeu? Pede ajuda para Dani, pede ajuda para o contador, porque foi roubado, o pessoal tá pegando o Fazendo documento dívida e abrindo no seu conta em nome. tudo quanto é banco. Exatamente. Até Tá? provar que esse Eu focinho de porco não é tomada, você pega uma restrição no CNPJ, vai ter que pagar um negócio exatamente. que não é teu. Meu No Deus. CPF, chega intimação porque você está cobrando uma pessoa que nunca nem te viu, tá? Eu conheço o caso que a pessoa foi roubada, depois recebeu intimação, teve que ir na delegacia prestar esclarecimento, porque usaram o CPF dela para emitir um boleto passando golpe em uma pessoa lá do Rio de Janeiro. Nossa. Porque roubaram o documento dela e usaram. A tecnologia permite abrir conta online, né? Sim. Então, tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. A tecnologia, ela é boa, mas ela atrapalha e muito a vida de cidadão honesto. Sim. Tá? E eu já vi muita gente se ferrar por confiar dados desnecessários para prestadores de serviço mal intencionados, né? Então, para a gente encerrar, Marine, o que o empresário não precisa passar para o contador? Porque, por exemplo, eu tenho consultoria, eu faço BPO financeiro. Tem BPO que tem acesso às entradas ao banco e o BPO realiza os pagamentos, porque para o empresário é mais fácil ter alguém fazendo os pagamentos. Uhum, Eu optei por não fazer isso. No sistema a gente tem acesso ao banco, eu cadastro o boleto, mas quem paga é o cliente. Eu falo, ó, boleto do fornecedor tal, vence hoje, é tanto, paga aí. certo. E já aconteceu de manobras, né, da contabilidade e cliente se ferrar. O que o contador não precisa saber? Olha, Dani, dados bancários ninguém precisa saber, tá? Senha de banco, o contador não precisa ter. Não precisa, não precisa. Tá? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a maioria das declarações nós precisamos assinar digitalmente. Tem duas formas de assinar digitalmente. Ou com o certificado digital da empresa, Sim. ou com procuração digital da empresa. Confie em seu contador. Tem gente que fala assim, eu não posso te passar o recibo do imposto de renda porque está escrito aqui para não passar para ninguém, que é Confidencial. intransferível, entendeu? Só que assim, se o contador está pedindo é porque ele precisa. E do mesmo jeito que você tem que confiar no seu contador, o seu contador precisa te esclarecer tudo que está sendo feito.
as declarações que estão sendo enviadas, tá? Então, se informem, procurem entender a sua empresa, as necessidades da sua empresa, tanto de declarações, obrigações, tá? Conhecimento é vida, gente. Então, se informem. Tira um dia lá do seu contador e pede para ele te explicar. Ele, todo mês, uma empresa sensacional, todo mês ele manda o PGDAS. O PGDAS é ele informando para a Receita quanto que você faturou no mês. E a partir no PGDAS, ele gera um imposto, o DAS que você vai pagar mensalmente. Então, peça para o seu contador te mandar o PGDAS para saber quanto que ele informou para a Receita. Ah, eu acho que eu estou pagando muito imposto. Mas por que você está pagando muito imposto? Contador, me manda o PGDAS. Ah, o contador colocou aqui 16 mil. Colocou 106 mil. Da onde ele tirou esse valor? Do que você faturou. Eu tenho um cliente que é totalmente leigo no assunto e ele me pergunta todo mês: nossa, mas tô pagando muito de imposto, né? Quanto que eu faturei? Gente, se informe. Mas Se isso é você não souber, recorrente. O cliente não sabe se quanto você, fatura. se você não souber quanto que você está emitindo de nota, tem alguma coisa errada aí no meio. Se informa, gente. Pede auxílio para o contador. Não está entendendo? Procura um cursinho básico no Sebrae para você entender sobre a sua empresa. Sim. Quando você entender do seu negócio, você vai fazer o seu negócio prosperar. Se você mesmo não entende o que, que você faz ali no mês, que você emite nota e para que serve, fica difícil prosperar. Então, se informe, peça um esclarecimento para o contador do que ele está fazendo, acompanhe, tá? E é isso. E não aceite só o emitir nota. Tem mais Exatamente. serviços que o contador ele te presta pela mesma mensalidade. Exatamente. Tá? O que o contador vai fazer, que ele tem que fazer, não vai mudar se ele tiver que te explicar. Eu tenho prazer em marcar uma reunião e no meu cliente conversar cara a cara com ele. Porque se ele não quisesse informação nenhuma, ele contrataria uma contabilidade online. Eu tô aqui para isso, gente. Ah, tem cliente que fala assim: ah, desculpa te encher o saco. Você me paga para isso. Se o seu contador fica irritado porque você enche o saco, se o seu contador te trata, troca. Você que paga ele. Isso mesmo. Não tem segredo. Informação. Informação. Você tem que dar informações e receber informações. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, Espero ter atingido as expectativas do assunto. não, eu acho que vai destravar muita gente, muitos contadores serão destituídos depois dessa live. Ué, Não me porque odeiem. Não me odeiem. Melhorem. isso, Maíne, arrasou. Arrasou. Galera, compartilhem com todos os empresários, não importa o tamanho, pessoas físicas, os MEI da vida, atrapalhado, que precisa dessas informações, né? Porque é libertador, tipo, tinha coisa que eu não sabia. Eu não sou contadora, eu não tenho que saber, né? Eu tenho uma experiência aí, mas o dia a dia, quem sabe é o contador, certo? Sim. Se vocês contam, a gente sabe, tá? Porque a gente não tem bola de cristal. Fica a dica. A galera entendeu. Tendo dúvidas, me procurem, gente. Eu sou tímida, É sabe, quem mesmo. me conhece sabe que eu sou, sabe, envergonhada, Mas mas você arrasou, eu, você foi muito bem. eu tenho o prazer de falar, de esclarecer, de
de informar as pessoas sobre o ramo da contabilidade. Eu sofro quando eu pego uma empresa para cuidar, que a pessoa está no lucro presumido porque não teve informação, tá? Então, escutem seus contadores, tá? Quando eles te pedirem alguma coisa, atendam, tá? E do mesmo jeito que vocês têm que escutar os contadores, façam eles te escutarem, as suas dúvidas, as suas questões, As dores. tá? Não adianta você ficar mandando mensagem todo dia para o contador perguntando qualquer coisa, tá? Saibam o que perguntar. Na dúvida, marca um horário, você vai sentar com o contador vai te explicar uma vez única, porque ele vai te explicar. Agora você fica perguntando qualquer coisa que você não quer saber. O que você quer saber, você nunca é esclarecido, E porque você não. escuta, né? Presta atenção, porque tipo, eu faço a pergunta pra você, mas a resposta que você me dá não é a resposta que eu queria ouvir. Aí eu ignoro o que você me falou. Eu falo, uai, Sim, por quê? escutem seus contadores e saibam fazer as perguntas, tá? Vai ficar mais fácil para todo mundo, tanto para o contador quanto para você. Tá? Meu arroba Divisão Contábil, temos 2 unidades aqui em Guarulhos, mas atendemos toda a região de São Paulo, graças a Deus, até fora de São Paulo a gente atende. Então, nos procurem, teremos o prazer de atender, tá bom? Muito obrigada, Dani. Obrigada Boa eu. noite. Muito obrigada para todos que acompanharam, tá bom? Um eu. beijão, fica com Deus. Amém. Eu vou subir esse vídeo pro YouTube. E se você assistiu até aqui, seja no Insta, seja no YouTube, seja no TikTok, comenta Domador de Leões ou Domadora de Leões pra gente saber que você assistiu até o final. Tá bom? Obrigada, Maíne. Um beijo e Obrigada. até a próxima. Tchau, tchau.